Glória a Deus. Quem está firme na leitura anual da Bíblia que a gente está fazendo aqui na Igreja Central? Glória a Deus. Ouvi uns vixe. Pega firme, gente. Se deu uma parada, corre atrás. Eu falei aqui de manhã. Eu me atrasei alguns dias, mas eu corri atrás, já estou em dia de novo, para a glória de Deus. E mais uma vez esclarecendo, não é para ficar como uma meta diária de leitura da Bíblia, onde você lê e nem presta atenção, não é isso. Mas é para você se alimentar, porque a palavra de Deus é o básico, é o essencial. E eu falei aqui, se eu pudesse, eu obrigava todos vocês a lerem na marra. Igual quando faz com criança, e depois a criança cresce e agradece. E é verdade. Eu estou lendo aqui, o que a gente vai meditar é algo da leitura que a gente está fazendo, de alguns dias atrás. Mas quando você se alimenta da palavra de capa a capa, você flui, você entende muita coisa que Deus fala com você, que Deus está falando ao redor da sua vida, na igreja, na sua leitura diária. E uma parte da Bíblia completa a outra. Então eu te encorajo a ler a Bíblia. Se você não pegou firme nesse ano, corra atrás. Se quiser começar agora, comece agora. A gente ainda tem esses planos de leitura. Eu estou com o meu aqui. Se puder providenciar o pessoal do diaconato aí, lá atrás, eu acho que ainda tem alguns na igreja. Se alguém quiser pegar ali na saída, naquela área de visitantes, para você ler e acompanhar, porque aqui você vai marcando. É uma sugestão, mas você pode ler conforme você achar melhor. Mas uma coisa eu te digo, leia a Bíblia. Amém? Fala para quem está do seu lado, leia a Bíblia. Não diga que Deus está calado se a sua Bíblia estiver fechada. Que Deus fala. Vamos ler. 1 Crônicas 17:1. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Versículo 9. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. E ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Glória a Deus. Feche os olhos mais uma vez. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Senhor, nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos. Tira todo impedimento, qualquer obstáculo, Pai. Ó Deus maravilhoso, que eu seja esse instrumento em Tuas mãos, Senhor, para falar com o Teu povo, com a Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus maravilhoso, envia o Teu Espírito Santo, pairando sobre os nossos corações, gerando vida, Pai. Trazendo a Tua palavra com vida, Pai, em cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Essa palavra que nós lemos, a gente observa, aqui já havia algum tempo que Davi estava reinando sobre Israel. O segundo rei que Israel teve, o primeiro foi Saul, como a palavra está dizendo aqui. E o rei Davi, em determinado momento da sua vida, nós lemos essa passagem onde ele já se encontrava estabelecido no seu palácio, morando num lugar aconchegante, preparado.
Mas em um momento ele começa a meditar e ele para e pensa, puxa, eu estou aqui, nesse palácio tão chique, né? Cheio de decorações e ouro para todo lado. Mas a arca da aliança, que significa a presença de Deus, que Deus instituiu com Moisés, o povo de Israel lá no Egito, lá no deserto, depois que tinham saído do Egito. E ele pensa, a arca de Deus, ela mora numa tenda simples, sendo que eu estou aqui nesse palácio. Então ele comenta isso com Natã, que era o profeta ao lado dele. Natã, conhecendo o coração de Davi, fala para Davi, vai e faz o que você tiver em mente, porque Deus é contigo. Ao ponto que então Deus fala com Natã para falar com Davi, para dizer para Davi, Davi, calma, eu entendo, você tem uma boa intenção, mas não vai ser você que vai construir uma casa para mim. E nós sabemos, a palavra, se você quiser meditar aqui, continuar lendo, a palavra de Deus fala que Davi, ele acumulou muitas riquezas e materiais, ele preparou tudo o que seria necessário para construir o templo para Deus, o templo para a arca. E o que acontece? Realmente depois que Davi vem a falecer, o seu filho Salomão, o rei Salomão, é quem constrói o templo para Deus, usando todo aquele material que Davi havia reunido, guardado durante o seu reinado. E Deus falou para Davi, Davi, você não vai construir o templo, e um filho seu é que vai construir. Porém a palavra que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu meditava nesse texto, e é o que Deus tem para falar com cada um de nós, é que Deus vai muito mais além do que nós imaginamos. Fala para quem está do seu lado, Deus vai muito mais além do que você imagina. Aleluia. Deus vai muito além. Por quê? Porque essa palavra sim, ela dizia sim respeito ao momento exato, imediato de Davi e do seu filho Salomão, a construção do templo. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é também, além de falar diretamente ao seu povo ali naquela época, o Senhor também falou com Davi de maneira profética. E essa palavra esteve de maneira profética e está até hoje para falar com cada um de nós. Aleluia. Por quê? E eu convido você a mergulhar nisso, porque a palavra de Deus fala, em Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Pense alto, para de pensar pequeno, para de pensar baixinho. Deixa Deus revelar para você o que Ele tem pensado a seu respeito. Em primeiro lugar, meditando nisso, Salomão sim foi o filho de Davi que construiu o templo. Mas nós sabemos que o reinado não durou para sempre, não foi exatamente tudo que se concluiu naquela época e que dura até hoje. O reinado de Salomão. E na verdade a gente entende que Deus, quando Ele estava falando com Davi, Ele estava falando de maneira profética a respeito do Rei dos Reis, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E a palavra mais adiante confirma no Novo Testamento, Mateus 1, versículo 1 diz, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Chamando Jesus de filho de Davi, porque sim, ele era o filho do qual Deus estava falando com o rei Davi naquela época. Em Hebreus 1:5 diz, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho? A palavra está perguntando, teve algum anjo por acaso que ouviu Deus falar isso? Anjo nenhum ouviu isso, mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ouviu isso de Deus. Ele é o filho que Deus falou, você é meu filho, eu serei o seu pai, você será meu filho. Em Marcos 1:11 diz, então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O Senhor confirmando o que Ele disse para Davi, a esse seu filho Davi, eu vou chamá-lo de meu filho, eu serei o seu pai, ele será o meu filho. E Lucas capítulo 1, versículo 32 diz, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Amém? E tudo isso que eu li aqui, se você quiser anote,
né? Sempre bom estar fazendo anotações. São palavras dizendo a respeito de Jesus. O Senhor Jesus que veio muitos e muitos anos depois de Davi. Ele foi chamado de filho de Davi. O Senhor Deus falou a respeito dele: eu sou o seu pai e você é meu filho. Você é meu filho amado. E falando que você é o filho de Davi. E eu te darei o trono de seu pai. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Como a palavra de Deus vai além. Você veja o que o Senhor está falando conosco. É que ao mesmo tempo que Deus estava falando com Davi a respeito de Salomão, Deus estava já indo muito além, falando para Davi a respeito de Jesus. Quem está entendendo? Diz amém. Amém? Então Jesus, ele é esse filho de Davi, do qual Deus estava falando. Em segundo lugar, Jesus foi quem edificou o templo para Deus. Ah, pastor, mas Salomão não construiu? Sim, Salomão construiu o templo. Mas se a gente parar para pensar verdadeiramente em tudo que a palavra de Deus diz a respeito de Deus, você vai entender. Por isso que é importante ler a Bíblia inteira. Se a gente ler aqui em Atos capítulo 7, no versículo 47, esse é um trecho do sermão que Estevão está dizendo. Antes de apedrejarem ele até a morte, ele começa a pregar e ele declara palavras. E ele fala a respeito de grandes homens de Deus. Ele fala de Davi, que Davi, sim, ele foi um grande rei, venceu muitas guerras, acumulou muitos materiais, mas não construiu. E aqui está dizendo, mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Olha o Senhor falando e deixando claro para nós, que o templo na verdade não foi o que Salomão construiu, porque ele não habita em casas construídas por mãos humanas. No capítulo 17, versículo 24 de Atos também confirma: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Então o Senhor, Ele vai muito além do que a gente imagina. Deus, quando Ele fala com você, e preste muita atenção, porque talvez Deus esteja falando coisas com você hoje, que você está olhando com um olhar muito pequeno, com uma visão muito curta, mas Deus está vendo além. Deus fala muitas coisas para nós hoje, mas talvez são coisas para 10, 20, 30 anos, para se cumprir na nossa vida, porque Deus vai além, Ele vai trabalhando conosco por estágios, por momentos. Então preste atenção em promessas talvez que você tenha na sua vida, coisas que Deus já usou pessoas para falar com você, ou que Deus falou na palavra. Deus vai além. Eleve os seus pensamentos, como os pensamentos de Deus são mais altos. Fala para quem está do seu lado aí, fala, não pense pequeno, pense mais alto. Fala para ele, pense mais alto. Alinhe o seu pensamento com Deus. Aleluia. Deus, eu imagino o Senhor falando, pensando ali, vendo a atitude de boa vontade de Davi, falando para Deus, Deus, eu preciso construir uma casa para você. E Deus deve ter pensado ali, sim, Davi, mas tem uma coisa, eu não moro em casa construída por mãos humanas. Deus olha, imagina, Deus olha para tijolo, cimento, pedra, areia, barro. Ele fala, não dá, não é nesse lugar que Deus vai habitar. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, majestoso, glorioso. Eu imagino esse momento, Deus pensando assim, sim, eu vou habitar numa casa, mas não pode ser nada construído por mãos humanas, coisas passageiras. A minha habitação, ela é eterna, porque eu sou eterno. A minha habitação precisa ser viva, com o fôlego de vida que eu dou, porque eu sou vivo e eu sou a fonte de vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando Deus pensou numa casa que eu tenho certeza que Ele já tinha planejado, Ele pensa em mim e em você. Porque Deus não poderia morar em um material tão fraco como tijolo, cimento, pedra. Ele precisa habitar no material mais valioso que Ele mesmo já criou em todo o universo e toda a eternidade. Ele precisa habitar dentro de você. Ele precisa habitar num organismo vivo. Ele precisa habitar
num corpo vivo, numa matéria viva que Ele criou e é a matéria mais valiosa, digna de receber a presença dEle. E quando Ele falou para Davi: Davi, eu vai ter um filho seu. Depois que você morrer, eu vou escolher um filho seu. E é esse filho que vai construir a casa para mim. É esse filho que vai edificar a minha habitação. Louvado seja o nosso Deus. Em Hebreus 3, versículo 3, diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Oh, louvado seja o Senhor. Quem é essa casa que o Senhor Jesus edificou para Deus morar? Somos nós, é você. Fala para quem está do seu lado: você é a casa que Jesus edificou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você quer esse material vivo, você quer essa obra, essa matéria valiosa, digna de receber a presença de Deus. E o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, aqui na terra, para edificar essa casa. Louvado seja o nosso Deus. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aleluia. Jesus falando com os seus discípulos, Ele disse em João 14, versículo 17, o Espírito da verdade, quando Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia, louvado seja o nosso Deus maravilhoso. O Senhor, Ele vai muito além. Quando Deus falando, vendo essa boa intenção de Davi, Deus estava falando para Davi: tá bom, eu vou construir, mas vai ser um templo que é digno de receber a minha presença, porque um dia eu vou enviar o meu Espírito Santo e habitarei dentro deles pelo meu Espírito Santo, e precisa ser uma casa digna. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Deus vai muito além. A palavra de Deus diz que, Ele diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, não pensamentos de lhes causar dano, mas pensamentos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus tem pensamentos maravilhosos a teu respeito. Você vale muito mais do que você imagina para Deus. Aleluia. E Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para derramar o sangue inocente, o único sangue que poderia perdoar todos os nossos pecados, de toda a humanidade, nos purificar de toda a injustiça, para que depois pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos nos tornar habitação santa, habitação de Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Você consegue entender o que é isso? Aleluia, é algo sobrenatural. Por isso que dizem que o Evangelho sim é uma loucura, porque o Criador veio morar dentro da criação. Deus, Ele que te criou, Ele que me criou, Ele fez a obra completa para que um dia eu e você pudéssemos receber a presença dEle. Aquela arca que representava a presença de Deus e ficava naquele tabernáculo, naquela tenda. E por isso que Deus falou para Davi: Davi, eu estive andando de tenda em tenda e nunca me importei. Sabe por quê, Davi? Porque eu estou pensando muito mais além do que você está pensando. Enquanto você está pensando nessas tendas, enquanto você está pensando em me construir um palácio, eu já tenho uma habitação, uma casa construída para mim na eternidade. E em breve, lá na frente, eu vou enviar meu filho e o seu filho, que é o filho de Davi, o Senhor Jesus, que eu vou te dar a honra de ser chamado teu filho também. Ele sim vai edificar a casa, vai edificar o templo, e eu irei e habitarei nessa casa. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando Deus estava falando com Davi, ali naqueles anos e anos antes de Cristo,
Ele estava pensando em você. Você acredita nisso? Que Deus estava pensando em você? Ele estava pensando em mim, Ele estava pensando em cada um de nós. Ele estava pensando, olha só, aquela casa, eu vou habitar ali. Oh, louvado seja o Senhor. E o seu filho Davi, Jesus Cristo, seu filho, chamado porque ele é da sua linhagem, é descendente seu, ele vai edificar essa casa. Oh, glórias ao nosso Deus maravilhoso. E o pensamento de Deus indo além, mais uma vez confirmando para nós de que Deus estava falando ali para Davi, mas não se resumia a Salomão, porque nós sabemos que o reinado de Salomão não dura até hoje. Rei Salomão não pôde nem sequer ele mesmo dar a sequência da maneira boa que o rei Davi estava dando no seu reinado. E após ele, já na próxima geração, o reino de Israel já foi dividido. Reino do norte e reino do sul, com os filhos de Salomão. Então o reinado de Israel começou a sua decadência, com reis que desagradavam a Deus, levavam o povo a pecar. Depois de mais anos e anos, por volta de 580 a.C., o reino do norte foi dominado. Depois 720, o reino do norte foi dominado. 580 a.C., o reino do sul foi dominado. Ao ponto que o povo de Israel, a nação de Israel, deixou de ser uma nação por muitos e muitos anos. Por isso, me dá clareza, me dá certeza absoluta que Deus não estava falando com Davi, se resumindo a esse reino de Salomão, dos reis, dos filhos de Davi que viriam logo após ele. Mas o Senhor estava falando a respeito de um rei, o rei dos reis, o rei que o dia que ele viesse, ele jamais ia perder qualquer batalha, e ele iria começar a reinar, para o seu reinado nunca ter um fim. Aleluia. E é isso que o Senhor Jesus, Ele veio fazer. Ele começou a fazer na sua vida. Quem já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Levanta sua mão. Glória a Deus. Você já se tornou uma habitação de Deus, uma habitação do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele começou a reinar na sua vida. Mas para que esse reinado nunca venha a ter um fim. Só quem pode dar um fim somos nós mesmos, como a palavra de Deus diz. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O Senhor quer que eu e você nos apeguemos à palavra de Deus, à esperança, à confiança nele, para que o reinado dure para sempre. Como em Lucas 32, versículo 33, na verdade diz: e ele reinará para sempre. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. O Senhor, Ele quer fazer, e Ele já começou a fazer uma habitação em você, um reinado na sua vida, para durar para sempre. E aqui isso nos desperta, mais uma vez, de que os pensamentos de Deus vão além. Muitas vezes nós aqui nesse mundo, estamos presos às coisas deste mundo, pensando nas coisas materiais, pensando no trabalho, nos estudos, na família, e nos esquecemos que tudo isso são coisas passageiras. A palavra de Deus diz: tudo que se vê é transitório, é passageiro. Por isso fixe os seus olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E o reinado de Deus na sua vida, ele teve um começo lá atrás, quando você entregou a sua vida ao Senhor. Oh, louvado seja Deus. Mas a obra que Deus começou na sua vida, ela não vai acabar aqui na terra. Quem está entendendo o que o Senhor está dizendo? Aleluia. Deus pensa além. Ele começou um reinado na sua vida, mas é um reinado para a eternidade. É um reinado que não vai ter fim. Quem aqui declara com alegria que Jesus é o rei da sua vida? Ele é o rei do seu coração, que você deixa Ele tomar as decisões na sua vida. Oh, glória a Deus. E nessa noite Ele está falando com você: meu filho, minha filha, o que eu comecei em você não vai acabar aqui na terra. Esse reinado que eu tenho com você é para sempre. Eu te convido para o meu reino, o reino de Deus, para a eternidade. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus, Ele sempre anunciou o Evangelho dizendo: é chegado a vocês o reino de Deus. Eu e você que já entregamos a vida ao Senhor, temos esse privilégio de começarmos a participar do reino de Deus, enquanto aqui estamos ainda na terra. Mas isso
vai perdurar por toda a eternidade. O Senhor me convida e te convida para fazermos parte do reino dele para a eternidade. Louvado seja o nosso Deus. Quando essa terra passar, quando tudo isso se acabar e Deus vai criar, a palavra de Deus diz que Ele vai criar novos céus e nova terra. E lá Ele vai reinar. E Ele conta comigo e conta com você. Ele nos adotou como filhos e filhas. O Senhor Jesus pagou um preço alto, o sangue dele lá na cruz, para nos adotar como filhos e filhas, para fazermos parte do reino de Deus eternamente. Aleluia. Olha como Deus pensa muito mais além. Olha como Deus pensa além dos nossos limites. E esse reino é o reino que jamais vai perder qualquer coisa. O Senhor, Ele nos dá através desse reino a identidade de filhos e filhas para sempre. Em Romanos 8, versículo 15, diz assim, Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Que é você chamar Deus de paizinho, com intimidade, Abba, Pai. Aleluia, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, é esse Espírito que você recebeu na sua vida, quando você entregou a sua vida ao Senhor. É esse Espírito que passou a habitar em você, porque aquela promessa que Deus fez anos e anos e anos atrás, para Davi, Ele estava pensando em você. Ele estava dizendo, não, vai ter um filho, vai ter uma filha, que através do meu filho unigênito, Jesus, que passa a se tornar o meu filho primogênito, porque depois dele virão muitos outros filhos, e Jesus é o primogênito, e nesses filhos eu farei habitação, nesses filhos eu morarei, nesses filhos e filhas eu farei o meu reinado, e esse reinado do meu filho Jesus, nessas vidas, nunca vai ter um final, ele será um reinado para sempre, para a eternidade. Oh, glórias ao nosso Deus maravilhoso. Entende que o Senhor está falando para você aqui essa noite. Eleve os seus pensamentos. Eleve os seus pensamentos. Cuidado, para no meio do nosso dia a dia, não sermos levados a parar de pensar na eternidade e ficarmos pensando em coisas materiais, em coisas terrenas, em coisas passageiras. Porque Deus está pensando em você muito além do que você imagina. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo que habita em nós, Ele se move aqui em nosso meio nessa noite. Aleluia. Dê liberdade para o Espírito Santo falar com você, para Ele deixar claro no seu coração, que você é uma casa importante, uma casa valorosa para Ele, que Ele escolheu, não foi à toa, e não é de maneira descartável não. A obra do Senhor que começou há muitos anos atrás, foi para edificar você. Aleluia, o Senhor fala, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos nós somos essas casas em edificação. O Senhor já habita em nós, mas Ele continua trabalhando, continua melhorando. Aleluia. E você tem valor para Deus, você não é alguém descartável, você não é uma casa descartável, não, Ele te escolheu para habitar você, em você para sempre, e para você habitar com Ele para sempre. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, dizendo a respeito das coisas que estão por vir, diz assim, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. E tabernáculo significa habitação, lugar de moradia, habitação. E a habitação de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia, quem pode crer nessa palavra e agradecer ao Senhor, porque é isso que Ele está preparando para mim, para você, a nova Jerusalém. Mais adiante, Apocalipse 22, versículo 5, diz assim, não haverá mais noite, aleluia, já falando da nova terra, novos céus, onde nós iremos habitar com Deus.
Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Oh, glória a Deus. Vou pedir para você fechar os seus olhos neste momento. Oh, santo, santo é o Senhor Jesus, santo, santo é o Senhor, aleluia. Comece a orar. Comece a fazer a sua oração pessoal, agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus pelo ensinamento, pedindo a Ele para que Ele te ajude a alinhar os seus pensamentos com os pensamentos dEle. Deus pensa muito mais além a respeito de você. Ele quer te levar e Ele já está te levando para um reinado eterno, para Ele reinar com você e você reinar com Ele para a eternidade. É noite de elevar os seus pensamentos, alinhar os nossos pensamentos com Deus, alinhar os nossos pensamentos com o nosso Pai. Oh, aleluia. Oh, santo, santo é o Senhor. Coloca a sua mão esquerda no seu coração e coloca a sua mão direita na sua testa, assim, na sua mente. E começa a pedir para Deus, falando: Deus, tira, Senhor, da minha mente e do meu coração qualquer obstáculo, qualquer coisa, Pai, pensamento que queira impedir de eu ver a Tua palavra, ver os Teus pensamentos a meu respeito, o Teu amor a meu respeito, a Tua misericórdia, a Tua graça para com a minha vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, remove, Senhor, remove, Pai, da nossa vida tudo que queira nos atrapalhar de viver contigo e de receber a graça do Teu infinito amor em nossas vidas. Ó Pai, o quanto o Senhor nos ama, e diante de toda a criação do universo, o Senhor escolheu habitar dentro de nós. O Senhor escolheu fazer habitação em nós. Senhor, nós nos sentimos honrados, Pai, honrados com a Tua presença. Ainda que reconhecemos que não somos dignos, que somos pecadores, somos falhos, mas com a Tua infinita misericórdia, o Senhor nos dá a honra de nos tornarmos a habitação santa Tua. Oh, Pai, em nome de Jesus, move, Senhor, o Teu Espírito em nosso meio, Pai, aqui nessa noite. Vai, Senhor, convencendo, tocando cada coração, cada mente, Pai. Oh Deus, porque só um amor como o Teu amor, Pai, para realizar essa obra que o Senhor fez. Oh Deus maravilhoso. Oh aleluia, louvado seja o Senhor. Vou convidar toda a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Oh glória a Deus, o Senhor, Ele te ama. Ele te ama, e é por isso que na palavra Deus, Ele algumas vezes Ele deixa claro para nós que Ele faz diferença entre criação de Deus, descendência de Deus, e filho e filha de Deus. E o Senhor não quer que você permaneça no estágio de ser uma criação dEle, porque todos nós somos criação de Deus, mas Ele quer que você passe a receber o status de filho e de filha. Foi para isso que Ele enviou Jesus, o Seu Filho unigênito, o Cordeiro Celestial, que se fez homem como mim, como eu e você. Ele se fez homem como nós, suportou, Ele passou pelas tentações que nós passamos dia após dia. Ele passou pelos sofrimentos, pelas dores. A palavra de Deus diz que Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que Ele sofreu, porque Ele foi homem como nós. E Ele fez tudo isso para que Ele, como um representante da humanidade, pudesse receber sobre si todos os nossos pecados e as nossas falhas, para que Ele pudesse derramar o sangue dEle, precioso, o sangue eterno, único, capaz e suficiente para de uma vez por todas purificar templos, purificar casas, purificar habitações, para que Deus pudesse morar. E Deus, Ele tem prazer em habitar em nós, porque
Foi Ele que nos criou, foi Ele que te criou. E Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe. Eu vou pedir para toda a igreja fechar os olhos neste momento. Aleluia. Oh, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que amor, que amor maravilhoso do nosso Pai Celestial. E Ele convida toda a humanidade para fazer parte dessa filiação, para se tornar um filho e uma filha de Deus. Porque foi com o sangue de Jesus que Ele nos comprou como filhos e filhas. E para isso você precisa crer no Senhor Jesus. Crer em Jesus para ser salvo, para ser adotado como filho e filha, para ser regenerado, como nós aqui vimos nessa noite, o batismo de vidas que foram regeneradas pelo Espírito Santo e nasceram de novo. Quando você entrega a vida ao Senhor, você nasce de novo. E regenerada, você passa a ser habitação digna de receber a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar aqui nessa noite, se tem alguém em nosso meio que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Você que quer ser regenerado, regenerada pelo Espírito Santo de Deus, ser purificado, purificada como a maioria de nós fomos, para receber o Espírito Santo habitando dentro de você. Você que entende que quando Deus estava falando com Davi, Ele estava pensando em você. Falou: Davi, meu filho, eu vou escolher um filho seu, e ele vai edificar uma casa para mim. E lá em 2018, no dia 26 de agosto, na Igreja Central, no Bom Retiro, em São Paulo, a obra vai se concretizar. Eu vou edificar mais um templo, mais uma casa para eu habitar. Aleluia. Se tem alguém, levante sua mão bem alto no seu lugar. Eu quero orar por você que quer hoje confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Você que quer se tornar um filho, uma filha, receber o Espírito Santo, se tornar uma habitação do Senhor Jesus, do seu Criador. Aleluia, louvado seja o Senhor. Levante sua mão bem alto se você quer. Talvez você já andou com o Senhor e quer recomeçar, reafirmar essa aliança que foi feita no passado, e você sabe que talvez não tenha caminhado, andado como deveria, estava afastado, afastada, mas o Senhor te trouxe essa noite para ouvir essa palavra e entender o valor que você tem para Ele. E se você quer se reconciliar, renovar essa aliança, levante a sua mão no seu lugar. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Se tem mais alguém, levante a sua mão onde você estiver. Não perca essa oportunidade, não deixe passar essa oportunidade. É a melhor decisão que você pode fazer na sua vida, porque Deus vai te levar para um reino eterno, para um reinado que não terá fim. Louvado seja o Senhor. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante sua mão se tiver mais alguém. Você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Venha receber essa oração. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, dar a Ele a honra, a glória, o louvor, aleluia. Glória a Deus, parabéns por essa decisão, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Se tem mais alguém, levante sua mão bem alto. Saia do seu lugar e venha. Venha entregar sua vida ao Senhor, se tornar essa habitação santa. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te ama. Você tem muito valor para Ele. Aleluia. Você é templo, você é casa de Deus. A partir de hoje, o Senhor faz habitação dentro de você. Aleluia. Se tem mais alguém, não deixe para outro dia não. Tome essa decisão hoje. A palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se hoje Deus está falando com você, não tem por que pensar duas vezes, apenas entregue. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor.
Aleluia. Oh, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mais alguém? Se Deus falou com você, não endureça o seu coração. Aleluia. Que noite maravilhosa. Tivemos batismo, apresentação de criança, almas se rendendo ao Senhor. Novas vidas já para o próximo batismo aqui na Igreja Central. Amém, igreja? Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Vamos orar então, toda a igreja juntos. Estenda as suas mãos para cá. Ore juntamente comigo, intercedendo por essas vidas. Aleluia. Se puder aumentar o meu microfone um pouquinho, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essas vidas, por tudo que o Senhor realizou, Pai, em nosso meio aqui nessa noite. Ó Pai querido, nós apresentamos esses irmãos diante de Ti, Pai. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Eles que se arrependem e se rendem diante de Ti. Senhor, que eles possam ser nessa noite regenerados pelo poder do Teu Espírito Santo, nascendo de novo, se tornando a habitação Tua. Enche-os do Teu Espírito Santo, Pai. Os capacite em viver, Pai, em obediência à Tua palavra, todos os dias de suas vidas. Pai, eles são filhos, Senhor. Aleluia. Filhos adotados através do alto preço do sangue de Jesus pago lá na cruz. Aleluia. Com a sua mão no seu coração, repita comigo essa oração agora, você que está aqui na frente. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão pelos meus pecados. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Enche-me do Teu Espírito Santo. Quebra todo o poder das trevas na minha vida, e que eu possa viver em obediência à Tua palavra todos os dias da minha vida, com o meu nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns. Aleluia. Aleluia. Acompanha o pastor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Cante. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou. Cante, erga a tua voz. Declare e profetize na sua vida. Aleluia. Você é uma edificação, e Jesus é o fundamento da sua vida, dessa edificação espiritual que nós somos. Aleluia. Cante mais uma vez. Declare mais uma vez. Vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
Aleluia. Exalte. Adora o Senhor. Aleluia. 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 Só Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que presença maravilhosa. O Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Vidas alcançadas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Lembrando, domingo que vem, nós temos... O que é, igreja? Santa Ceia. Glória a Deus. Isso mesmo. Lembrando a todos para continuar trazendo as colaborações, as doações de alimentos que tem sido bênção na vida de muitas pessoas, comunidades que nós temos abençoado, a casa de recuperação, graças à união de todos nós. Que eu jamais poderia fazer isso sozinho, mas porque estamos unidos num só propósito. Muitas vidas estão sendo abençoadas e recebendo o amor de Deus através desse trabalho, amém? Glória a Deus. E também sexta-feira agora nós teremos o culto feminino, a reunião de mulheres. Cadê a mulherada? Glória a Deus. Sexta-feira agora, dia 31 de agosto, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor então. Aleluia. Estenda suas mãos. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Pai, em nosso meio, nesse dia. Ó, Pai querido, por cada vida, Pai, que se rendeu diante do Teu altar, Senhor. Ó, Pai, pelas vidas batizadas, novos membros no corpo de Cristo, novos membros na família do nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por poder te louvar, te adorar, Pai, em espírito, em verdade, por poder ter o privilégio de ofertar na Tua casa, e porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Ó Senhor, continua falando conosco nessa semana. Senhor, continua acendendo a fome, a sede de ler a Tua palavra, Senhor, em cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor continue se revelando, Pai, a nós através da Tua palavra, na oração. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a cada um aqui, Senhor, cada família representada. Abençoa, Senhor, a semana de cada um de nós, que sejamos instrumento, luz por onde passarmos, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, aleluia, glória a Deus. Achou que tinha acabado, né? Mas acabou não. Isso mesmo, nós temos uma surpresa pra você em comemoração ao seu aniversário, que foi dia 17 de agosto. Aguenta aí! Assiste aí. Surpresa! Isaac, de todas as coisas boas que existem nessa terra, algumas delas nós descobrimos logo quando nascemos. O amor da nossa família, o cuidado de nossos pais e o sorriso de pessoas que amamos. Mas em um piscar de olhos, nos vemos adultos, formando uma família, tendo novas responsabilidades e novas alegrias. E seu chamado não foi somente para ter a sua esposa e o seu filho, não. Você foi chamado para enfrentar o medo e estar à frente, cuidando e discipulando uma grande família, a família central. Pois é, meu caro, você não está sozinho nessa. Nós estamos contigo, prontos para sorrir, prontos para festejar, prontos para guerrearmos em oração, prontos para estarmos lado a lado. Todos conectados, nós somos um. E nós te desejamos muitas felicidades e sorrisos. Que sua vida seja repleta de saúde. Que você completa mais um ano de vida. E nós nos alegramos por isso. Que Deus te abençoe grandemente. Feliz aniversário! Pastor Isaac, nós, os donos do reino, desejamos que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, vestindo a armadura de Deus. Cinto da verdade. Couraça da justiça. Pés calçados no Evangelho da Paz.
Capacete da salvação. Espada do Espírito. Já pode Portanto, pastor Isaac, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fique firme. E assim, nós, os donos do reino, te desejamos feliz aniversário! Parabéns! Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Aleluias. Isaac, nosso pastor Isaac, nós não poderíamos esquecer essa data tão importante. A Dai está aqui atrás, ó. Chegou um pouquinho atrasado, só um pouquinho. Mas toda a igreja central quer declarar algumas palavras para você, fazer algumas declarações. Glória a Deus. E muito. Em Salmo 71, 6, a igreja central quer dizer para você que desde o ventre materno você depende dele. E ele tem te sustentado desde as entranhas da tua mãe. E por isso você sempre o louvará. Só um minutinho. Aí em terceira carta de João, Jesus, 1:2, diz assim: amado pastor, a igreja central, ela ora para que você tenha boa saúde e que tudo corra bem, assim como vai bem a tua alma. E se a tua alma vai bem, a nossa também vai. Amém? E para fechar, nós queremos declarar em Números 6, 24 ao 26: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e continue te dando a paz. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcos, agora, em nome de toda a igreja central, ele vai estar nos representando. Todos os departamentos, ele vai estar nos representando e vai orar e falar algumas palavras, em nome de toda a igreja central. Amém. Amém. Pastor amigo, glória a Deus. Irmãos, ele sempre tem orado por nós, né? Hoje nós vamos orar por ele. Aleluia. Foi preparado um presente para você. Amém. Da igreja central. Eu sei que vai ser do seu gosto, né, Vânia? Esse vai ser do gosto do pastor, né? Que ele está sendo abençoado para ele escolher o presente que ele quer. Amém? E a igreja se juntou para fazer isso. Foi criado um grupo. E você está sendo abençoado, porque você sempre tem nos abençoado. E nós temos mais a agradecer a Deus por ter colocado você na direção da igreja, porque foi Deus que te colocou. Desde o primeiro dia, quando você entregou essa igreja para Ele, Ele colocou ela para você dirigir. Amém? E tudo é espiritual. Amém? Essa igreja é do Senhor e esse presente é do céu também. Amém? Nós queremos orar. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar para o nosso pastor. Pai amado, Senhor, primeiro eu te agradeço pela pessoa maravilhosa que o Senhor colocou, Senhor, na direção da igreja, por esse coração, Senhor, que lembra Davi, que tem gosto pela tua obra, que tem se dedicado. Senhor, nós pedimos agora pela vida, pela família, pelo casamento, Senhor. Senhor, que ele esteja agora, Senhor,
ungido, Senhor, como Ele nunca foi na sua vida, Senhor. Que Ele seja, Senhor, ungido com unção dobrada. Tudo que o Senhor já derramou do alto para Ele, Senhor. Nós pedimos na autoridade do nome de Jesus, que sejam derramadas bênçãos sem medidas no casamento, na família, Senhor. Que seja guardado o lar, que seja guardada a saúde, que seja guardado todos os caminhos, as idas e as vindas, Senhor. Que o coração deles seja guardado o coração da família, Pai. Que ele seja referência a partir de agora, Senhor, para toda a família, Senhor. Que seja um novo tempo, um tempo de reconhecimento familiar, um tempo, Senhor, de uma unção do céu, Pai. E o maior presente vem do Senhor, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, agora te agradecer e que ele seja, Senhor, impactado por Ti, que ele tenha um tempo, Senhor, contigo, diferente, Pai, porque nós estamos orando por ele sempre tem orado por nós, Pai, que caia sobre ele, Senhor, as bênçãos que a Tua igreja está lançando, bênçãos de amor, bênçãos de paz, bênçãos de alegria, Senhor, bênçãos de conforto, Senhor, bênçãos de prosperidade, Senhor, bênçãos sem medida, Senhor, que ele tenha os Teus sonhos, Pai, que seja coisas grandes que o Senhor preparou, coisas grandes, Pai, que sejam realizadas. Pai, nós te agradecemos, abençoa, Senhor, é um privilégio, Senhor, é honra sua, Pai, a glória do Senhor, abençoa o nosso pastor, Pai, em nome de Jesus, amém? Palmas ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Igreja Central. Amo vocês de coração. E realmente vocês são como família, né? Para nós. Vocês são filhos e filhas. Apesar de muitos serem mais velhos do que eu sinto cada um e olho para cada um como um filho, como uma filha e como família, né? E a gente tem vivido muito claramente isso. Eu, pastora Dayana, o Davizinho, que a Igreja Central é a nossa família e nós amamos vocês, eu amo vocês, agradeço a Deus pela vida de cada um, sei que Deus vai fazer essa família aumentar e crescer ainda muito mais. Eu estarei sempre reconhecendo e entendendo muito bem a responsabilidade que eu tenho de um dia prestar conta para Deus de cada alma, de cada filho, cada filha. Portanto, eu estarei sempre dando o meu melhor para que vocês estejam sempre firmes com o Senhor, nosso Pai Celestial. Amém? Obrigado por tudo. Eu conto com vocês e vocês podem contar comigo sempre. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Vamos estender as nossas mãos. Que a doce paz de Deus, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, de agora e para todos sempre. Amém. Terminada a reunião.